passou por experiências também transformadoras, seguiu toda uma busca de conhecimento, se transformou. O Paulo que eu conheci naquele tempo não é o Paulo que eu conheci, que eu vejo hoje. Porém, eu sou muito satisfeito por isso, porque o Paulo mesmo pode dizer que a ufologia, a partir do momento que ele conheceu o ufólogo Renato Fonte Martins, que sou eu, e que ele passou a trabalhar junto com a gente, essa questão do contato, a vida dele mudou, a personalidade dele mudou. Não interessa quem ele conheceu, mas a partir daquele ponto foi o ponto de mudança, e hoje eu tenho o Paulo, que é terapeuta multidimensional, porém é meu amigo pessoal, é um irmão meu, me ajuda muito, a gente faz vigílias constantemente, troca muitas ideias. A ufologia, eu falo sempre, ela é a ciência de todas as ciências, porque através dela você vai pesquisar astronomia, né, paleontologia, né, antropologia, enfim, você viaja por todas as ciências, física quântica, nossa, e casos e mais casos, né, você conhece, eu tenho arquivado aqui milhões de casos na minha memória. Então, ó, Renato, eu vou pedir pra você segurar um pouquinho, porque a gente vai querer saber esses casos. Gente, eu preciso falar uma coisa aqui. Eles têm uma energia, tá? Tá me dando assim, sabe? Absolutamente. Eu olho pra eles, mas tem uma luz, gente. Eu olho assim, dá até um arrepio aqui. Você tá em contato, olhando no olho do Renato, olhando olho no olho aqui do Paulo. É algo assim surreal, só estando aqui, olhando pra eles, pra vocês entenderem Nós somos o que contatados de tá aqui verdade. nesse ambiente aqui. Eu não sei explicar, talvez vocês possam me explicar o que tá acontecendo, mas eu preciso muito saber, Paulo, o que você pode falar, né? Como que você começou a ter essa consciência da existência das famílias cósmicas e da sua missão com elas, porque a gente vê o carinho, dá pra ver no olhar do Renato, né? O que você representa aí pra ele, pra tudo isso, que é tão importante, que agora eu sinto que agora mesmo a gente tá começando a ter mais voz pra esse assunto, que é tão necessário. E eu já vou mandar as perguntas aqui que o pessoal tá fazendo, mas por favor, Paulo, o pessoal também quer ouvir você. Ah, sim, não, com certeza, né? Como o Renato falou, né? Minha caminhada começou lá no ano de 2010, né? Quando eu comecei a estudar ufologia, comecei a ter as experiências também com os seres, né? Com o longo do tempo eu fui obtendo informações, experiências e contatos também, né? Com esses seres, né? Dessas consciências aí mais elevadas, né? E os avistamentos também. Os avistamentos eu tinha tanto quanto era com grupo, quanto sozinho, né? Tinha vezes que eu conseguia ver sozinho, tinha vezes que a gente via com o grupo. Né? E a primeira vez que eu vi as naves, quando ele me mostrou, né, veio em formato como se fosse uma bola de fogo, né, passando assim, cortando o céu assim e sumiu na frente assim, ó, desaparece na tua visão. Então, foram muitas experiências ao longo do tempo, né, veio surgindo sobre as questões das linhagens cósmicas, né, sobre as raças estelares, né, uma das minhas essências, né, que foi canalizada primeiro lá em 2013 foi uma consciência de Urano, né, da nona dimensão, que eu acessei, né, e fez também até a questão do desenho desse ser, ou seja, foram muitas experiências, né, ao longo desse tempo e contatos também, né, e esses seres sempre estiveram presentes ali, né, eu me via dentro de nave com eles, quando eles me levavam, não na parte física, mas na parte suprafísica. Quando eles me levavam para dentro da nave, eu via seres também mexendo em painéis assim nas naves, né, alguns seres se comunicando com outro. Já tive todas essas experiências e contatos assim, né? E foi algo muito profundo assim para mim. Mudou muita coisa, né? Assim, na minha consciência assim. Tem algumas partes da minha vida que quando eu era criança eu não lembro, não consigo lembrar, né? Algumas coisas parece que eles tiram para você, né, estar ali dentro daquele caminho ali do autoconhecimento e buscar, né? Então, é um total de alcance aí. E sobre as linhagens cósmicas, muitas pessoas perguntam, né, como que eu faço para acessar? Essa era a segunda pergunta mesmo. O que Isso. significa acessar a família cósmica, né? Como que isso impacta a vida de uma pessoa? Sim, impacta muitas coisas, né? Caso você tenha uma missão aqui no planeta Terra, você tem que cumprir ela, primeiro você tem que saber de onde que você é, o que que você está fazendo aqui, né? Mas, como eu digo, né, muitas pessoas hoje em dia querem descobrir linhagens por ego apenas, né? Eu quero saber se eu sou das Pleiades, de Arcturus, Andrômeda, mas não quer cumprir suas missões. Então, para eles é melhor que você esteja dormindo do que aqui, né, acordado e não fazendo nada da Isso é sua muito missão. importante o que você falou agora, porque tem Isso. muita gente que fala, mas por que eu não consigo? Ou porque eu vejo, pelo que eu vou aprendendo, que cada um está no seu processo. Porque quando a gente vai tendo esse conhecimento, Pois eu é. aqui com vocês, mais e mais você quer. Só que tem pessoas que ainda estão no seu processo. E a gente precisa respeitar, né? Tem muita gente que às vezes se sente superior e essa questão do ego é algo que atrapalha bastante, né, Atrapalha Paulo? bastante. Mas, ó, o pessoal tá aqui, que tem muita pergunta que eles estão participando, eu vou até ter que descer
você aqui. Quando o Renato estava falando, o Thiago Pimenta perguntou que raça, né? Acho que quando o Renato estava falando que teve algum contato, eu acho que ele acabou falando, né? Que são as raças dos pleiadianos, Felinos, felino. arcturianos. Eu acho que ele já respondeu. E o Kleber Tavares, né, deu boa tarde. Ele perguntou, tem quantos anos que você foi abduzido? Perguntou, Ixi, acho que pra cara, você, eu Renato. vou te falar. Quando eu era bem criança, aconteciam já alguma. Eu não me esqueci de tudo não que acontecia não, mas eu me lembro de quando eu era criança, às vezes eu tá meio que passeando por cima dos meus amigos jogando bola lá na esquina e eu passava por cima deles dentro de um aparelho que eu sabia que era uma mulher que pilotava aquele aparelho, porém eu sentado numa poltrona, eu conseguia ver eles porque o chão era invisível daquilo. Isso aconteceu mais de uma vez, tá entendendo? Então, quer dizer, acho que no caminho já estava esse processo. Quando chegou o momento deles se apresentarem, e isso realmente mudou totalmente a minha personalidade, o meu, né, todo o conceito que eu tinha de mundo, né, e foi mudando de lá para cá e continua mudando até hoje. Foi quando eu tinha já seus 23, 24 anos, foi quando eles começaram a se apresentar de uma forma mais específica, falar, ei, pá, somos nós. E aí eles fizeram algumas demonstrações, como eles fazem até hoje, né? E uma coisa que eu digo sempre, com uma das maiores tranquilidades do mundo, eu provo que eles existem a qualquer momento, porque já provei para várias pessoas. Muitas pessoas precisam dessa prova, né, Renato? Eu faço as naves aparecer para qualquer um. A Olha qualquer só, momento. gente, Eu tenho essa então... capacidade porque essa autoridade foi dada a mim. Olha lá. E outro detalhe também. Os contatos que a gente tem, que o Grupo Gaemo tem, é contato ligado ao divino. Tá? Eu já passei por experiências onde eu encontrei o próprio Jesus, ele também é um que trabalha junto com eles. Né? A gente não vai entrar muito nesse aspecto, né? Porque é muito a questão das religiões, mas ele é totalmente ligado a isso. E como é anjos também. Né? É importante que as pessoas acreditem, Absolutamente. né, Renato? Os anjos, eles usam, eu vou falar, os anjos, eles usam uma armadura de ouro, cara. E eu já vi eles e Lindo. esses seres, eles estão sempre presentes. Sempre estão presentes. As naves, elas estão sempre presentes. Elas são naves interdimensionais, elas se materializam a qualquer momento. Para mim, eles deram autoridade de fazer ele se apresentar para qualquer um. E eu provo para qualquer um. Ou seja, eles não existem, meu. Você tem certeza? Você quer levar essa prova a cabo? Todas as pessoas que foram em vigílias com a gente na nossa cidade, né, Paulo? Sim, várias pessoas. Tiveram a oportunidade de ver eles, porque eles param as naves e eles ficam dando uns flashes, né? Eles fazem uma demonstração bem clara. Eu acredito, Renato, eu não Pode duvido, mas acreditar. eu quero ir. Um dia, Pode por favor, me acreditar. convidem, porque eu quero ir, adoro Pode o litoral acreditar. aqui É paulista. extraordinária a experiência, né? Sim. Porque você está lidando direto com. Para mim, já é uma coisa assim, um tanto dentro de uma normalidade, que eu acho que eu já vi tanta nave, cara, que não tem nem como contar. Renato, tem muita gente, é importante saber, porque você fala com tanta autoridade. Tranquilidade, E isso, porque gente, isso foi não dado. tem ego. Você percebe que eles não Não, têm eu sou ego. simples, meu. E isso é muito Sou importante, simples. porque tem Felicidade muita sempre. gente, sabe, Paulo? Teve um Eu sou podcast que a simples, gente moro numa estava casa aqui. simples, ixi. Então, Renato, isso que é legal, porque tem Só que pessoas. eu tenho um grau de contato extraordinário. Então, e Isso a aí gente precisa, isso você é o diferencial. precisa Tá entendendo? falar. Eu não me projeto na internet, não, mas é o seguinte, cara. Eu tenho um grau de contato e uma patente com eles que é extraordinário, fora do normal. E se você Bem tem fora do isso, é normal. porque algum motivo tem. Absolutamente. E a gente precisa deixar as pessoas conscientes, porque ó, aqui o que tem de pergunta, Renato. Ó, E eu vou falar a verdade. Eu já tive um eu vou falar contato algumas- que eu aos- fiquei com muito medo, e depois você fica com medo de ser uma pessoa que, se eu falar que eu tive um contato com Maria, vão achar que eu sou arrogante. É por isso que eu deixei claro que quando eu falei aquilo, eu me senti mais à vontade, porque a pessoa explicou. Da mesma maneira que você falou, tem muita gente que já encontrou Jesus e tem medo de se tornar uma pessoa. Mas por que apareceu pra mim? Porque eu sou, né, a pessoa, né? Desculpa até o termo fodona. E não é isso. E o Renato tá aqui pra explicar. Quando eu encontrei com eu já tinha tem uma equipe extraplanetária que já trabalha com a gente, e ele me levou em um tipo de um encontro onde tinham outras raças. Uau. E o engraçado é que nesse encontro o Paulo estava lá, só que ele não foi comigo, mas ele estava lá. E a gente foi apresentado por algumas raças que estavam trabalhando aí no sul do país e tudo mais. E eu passei o dia todo com eles lá.